vesícula e o pâncreas. Ela vai dar atrás do esôfago, né? Posterior, isso. E motilidade. Isso daqui tem que saber, é muito simples, você já deve ter aprendido. Peristaltismo, né? Então, o peristaltismo ele ocorre em algum lugar do TGI e ele empurra o bolo alimentar para frente, né? Que vai receber diferentes nomes ao longo do trato gastrointestinal. Uma hora vai entrar, outra hora aqui, outra hora aquilo. Mas enfim, vai empurrar o que for para o segmento da frente. A gente tem a contração segmentar, que vai misturar, então, de formas alternadas, o intestino vai se contraindo para poder misturar o alimento e aumentar a superfície de absorção. E por último, o complexo motor migratório, que é tipo assim, depois que você comeu, você não acabou de ter a refeição, aí vai acontecer esse negócio que começa do estômago, vai para o intestino delgado, intestino grosso, e ele varre. Então tudo que sobrou, ele varre e forma um bolo fecal. Agora vamos falar especificamente de cada órgão do TGI. A boca tem glândulas, tem 3, a carótida, sublingual e submandibular. O pH é neutro, não exatamente 7, mas eu posso entender que é neutro. E ocorre digestão mecânica e química. A mecânica é a mastigação para quebrar o alimento em partículas menores. Lembrando que o propósito do TGI é você transformar macromoléculas, tipo um pão, em micromoléculas. Então você tem que ir quebrando. A mastigação ajuda nessa digestão. A digestão química, que vai incluir a amilase salivar. E a saliva, além de ter a amilase salivar, que é uma enzima, tem um muco e serve como uma proteção. E o que a amilase salivar faz? Ela é digestão de carboidratos. Então o carboidrato ele começa na boca. Pode ser, tipo, se na prova, tipo, a amilase digere glicogênio, tá certo. Digere amido, tá certo também. São vários nomes para uma mesma coisa. Então, carboidrato, amido, glicogênio, açúcar, tudo a mesma coisa. A faringe, igual eu falei, a epiglote fecha, a faringe abre, aí vocês conseguem engolir, fazer deglutição. O esôfago tem peristaltismo, né? Caiu uma questão falando do esôfago, ele é um músculo liso, um músculo esquelético. E por isso que cada palavra importa na prova da TRE, isso é muito chato. O estômago, pH ácido. Então a gente sai de um ambiente neutro, que é a boca, vai para um ambiente super ácido. Também tem digestão mecânica e química, então o estômago ele não fica lá só parado com suco gástrico, ele se movimenta, tem movimentos peristálticos, ele tem contração. Tem 2 esfínteres. Eu decorei, mas eu não caiu nada na prova sobre a anatomia do estômago, fundo, corpiantro, cárdia, pilora, não caiu muito. Eu acho interessante saber, mas enfim, a anatomia é essa. Ela pode perguntar dessa vez. E assim, a cárdia, depois que a gente come, ela se contrai, ela fecha para não ter refluxo, e o piloro vai abrir aos poucos para poder deixar o bolo alimentar seguir o segmento da frente. E no estômago tem digestão de proteínas. Então, na boca a gente tem carboidratos, açúcar, glicogênio, chama como quiser. No estômago, proteínas. E as células do estômago? A gente tem 3, principalmente. As células parietais, ou oxínticas, elas secretam HCl, que é o ácido clorídrico. As células produtoras de muco, que produzem muco. E as células pépticas, ou chamadas de células principais, que secretam pepsinogênio. Pepsinogênio tem relação com a digestão de proteína. A proteína só vai acontecer essa digestão no estômago, né? Por causa da pepsina. Isso. Só no estômago. Ela absorve depois o restante no duodeno, não é? A digestão e absorção Da proteína? da proteína No intestino delgado, não? Bom, no intestino delgado, sim. Não, a gente vai chegar. E assim, o pepsinogênio, ele é como se fosse a forma inativada da pepsina, né? Por que tem que ser inativado? Porque se ele já vem ativado, direto do pâncreas no estômago, eles já vêm queimando. Então, eles são liberados em pepsinogênio. O HCl da célula parietal, que é secretado pela célula parietal, ele tem influência sobre a transformação do pepsinogênio em pepsina, e a pepsina tem influência na transformação da proteína em peptídeo. Então, quebra a proteína para um negócio menor chamado de peptídeo. E esse é o mecanismo de ativação da pepsina. E isso aqui é importante. Secretabulbos, que é a histamina, a gastrina e a acetilcolina. Depois a gente vai ver de que forma o mecanismo. A gente vai próximo slide já. Esse aí vai exigir da prova.
É importante porque isso ajuda, inclusive, você a entender como os fármacos funcionam, o sítio de ação dos fármacos. Esses secretagônicos são produzidos e liberados pela célula parietal. Eles têm relação com o HCl, porque se eles estão inibidos, eles não estimulam e nem secretam HCl. Se eles estão funcionando normalmente, eles vão deixar o ácido clorídrico ser liberado. E é assim que funciona. Então, a gente tem aqui, não precisa decorar, mas a gente tem secreção de H, de hidrogênio e cloro, no lumen do estômago, e a gente vê que há um mecanismo que só acontece por conta da histamina da acetilcolina e da gastrina. Então, a ação delas influencia para que essa bomba funcione, que é a bomba que vai liberar H para o pulmão. Depois a gente vai ver o que age aí. Intestino. pH neutro, então a gente já teve pH neutro na boca, pH ácido no estômago, pH neutro de novo no intestino delgado. Se cair na prova no intestino delgado se ele é neutro ou alcalino? Porque no livro dela eu li alcalino, aí às vezes do nada eles falam neutro, sabe? Então, Às vezes depende do trecho, que é muito longo, né? Então acho que os mais próximos do estômago ainda são ácidos. E aí vai mudando gradualmente, eu acho. a gente vai ver que a ação da secretina ajuda a regular um pouco a questão do pH no intestino, porque realmente ele chega no porção inicial do intestino ácido e não pode continuar ácido. Mas em relação a chamar de neutro alcalino, não sei, é tudo tão incerto. Você vai ver pH da boca, o pessoal fala mais ou menos 7, tem gente que fala 6, que aí já é mais ácido. Aí estômago, sempre 1 e 2, sabe? Nunca é algo certeiro. Assim. Então eu sempre falo aproximadamente. O importante é entender que a gente tem ambientes ácidos e alcalinos no nosso corpo, ou neutros para alcalinos no nosso corpo. Se ela cobrar pH certeiro, aí, gente, ela não está preocupada que os alunos aprendam, ela está preocupada que as pessoas decorem as coisas. Intestino delgado se divide em duodeno, jejum e ilho. O jejum é a maior parte, mas o duodeno é onde as coisas acontecem. E tem 2 tipos de células. Eu não sei se são as 2 únicas células que existem, mas são as principais, são as que a professora mencionou pelo menos. Então, se aparecer uma terceira célula na prova, falando, alegando ser no intestino, Vai pegar sorte. Aí o epitério. Oi? No livro eu vi o epitério. É o epitério. Porque quando ele está se enrolando, eles põem perto da célula para ser absorvido. Epitélio é tudo que cobre alguma superfície. Então, tem Tá. epitélio dos vasos, epitélio do estômago, epitélio do coração, enfim. E se aparecer um outro tipo de célula, não sei, mas a professora na prova que a gente teve, ela falou dos enterócitos, que são as células absortivas. O intestino está muito ligado com a absorção, vai ver acontece a maior parte da absorção. E as caliciformes, que são as produtoras de muco. Então, no estômago, as produtoras de muco são chamadas células produtoras de muco, e no estômago recebe um outro nome, que é a caliciforme. Os enterócitos, eles têm vilosidades, que são aqueles dedos, vocês lembram? E os dedos, eles têm microvilosidades. Então, por conta dessa configuração, os alimentos que passam ali, eles são muito absorvidos, porque não passa escorregando, tem muita coisa ali, sabe? Apertando o negócio para poder tirar íons de absorção. E o duodeno especificamente, que é onde eu falei que acontece a maioria das coisas. Tem muita coisa. Então, primeiro de tudo, o suco entérico é o suco do próprio intestino. A gente tem maltase, sacarase e lactase, que são enzimas. Todos esses daí são enzimas, que eles são na letra A, tá? Na B já é outra coisa. Mas são todas enzimas. Então, a maltase, essas disacaridases, né, são chamadas de disacaridases, elas vão absorver os açúcares, glicogênios, carboidratos, amidos, tudo a mesma coisa, a grosso modo. Peptídeos, então proteínas, nucleácidos, os ácidos nucleicos, porque quando a gente come outros seres, outros mamíferos, não canibalismo, a gente não. Outros animais têm ácidos nucleicos, né? Outros seres humanos não. Então tem DNA, tem RNA, a gente precisa de fazer essas quebras. E a enteroquinase, que ativa o tripsinogênico, que tem relação com a absorção de proteínas também. Então a gente já viu que só pelo suco entérico a gente tem absorção de carboidrato e de proteína. Os sais biliares. A bile, ela é produzida no fígado, armazenada na vesícula e secretada no duodeno. Então, assim, muita estrutura envolvida, vocês não podem se confundir, porque a professora A gente ficou bem confusa nessa parte. Isso, ela é secretada no intestino, no duodeno, mas ela é produzida no fígado e ela fica armazenada em outro lugar. Na bile. Ou então, se alguém não tem a vesícula biliar, se a pessoa ela teve cálculo biliar e ela não tem a vesícula, então o fígado produz e aí secreta direto no intestino delgado. No fígado, quem não tem a bile do fígado joga direto no delgado. Quem não tem a vesícula biliar vai direto. O fígado já vai direto pro Ela duodeno. pode inventar uma pergunta dessa.
Pode. É a cara dela. Eu não aprendi com ela. Se ela, nossa, Mas se ela cobrar, Não, ela pode. Ai, se ela É, fizer, ela pode ó, ver. agora se ela fizer, te Não, agradece. mas eu não posso. Duas situações. Peraí, deixa eu- Extremamente difícil. não, Maria. Não, é só vou deixar explicado pra não ter problema Um depois. comentário metafísico. Vamos lá. Bora. E a Billy, que foi uma coisa que caiu na prova, a Billy ela não tem ação nenhuma. Ela só tem. Ela age sobre o lipídio, mas ela não vai quebrar lipídio. Ela não é uma enzima, é só o lipídio aqui, aí sofre a ação da Billy, fica o lipídio com uma espuminha e acabou. É só isso que ela faz. Ela emulsifica, ela ajuda as enzimas lipases a fazer a sua ação, mas ela não faz nada. Então por isso que os médicos falam que quando você tem que tirar a vesícula, que não vai alterar Não tem nada no problema nenhum. funcionamento. 3 tias minha tiraram a vesícula. Não tem problema. Eu não sei. Bom, Assim, talvez tenha alguma coisa, mas eu não, não porque aprendi nesse nessa mundo de meu Deus, profundidade. tudo é útil. Eu acho que eles não estudaram o suficiente, sabe? Mas eu acho que é útil sim, porque não faz sentido na evolução. Porque em desuso, né? Não faz sentido. Eles não estudaram. Então vamos lá. E também suco pancreático. Então, além de suco entérico, além da bile, tem suco pancreático. E aí a gente tem as enzimas amilase pancreática, que da mesma forma que a amilase salivar está relacionada com carboidrato, açúcar, glicogênio, as nucleases, o tripsinogênio que vai sofrer ação para virar tripsina, tudo que tem gênio está inativado. Aí quando passa por ação de alguma coisa, ativa. Então, angiotensinogênio vira angiotensina. Pepsinogênio vira pepsina. E aí sim, depois que esse gene passa por ação de alguma coisa, que se transforma na sua forma ativa, que ele vai agir. A tripsina tem relação com o peptídeo, que é a proteína quebradinha já, então a gente tem já ação de carboidrato e proteína por conta do suco pancreático. A quimiotripsina, também com proteína e lipases com lipídios. Então, no nosso intestino, a gente tem a digestão de carboidratos, de proteínas e de gorduras, lipídios. Então o carboidrato ele vai sofrer ação na boca e não deu nada. Tá? Você falou no intestino, é tanto de duas gorduras, tanto no delgado quanto no grosso? É que agora você falou só de quebrada, delgado. de Não, que vai digestão. isso. Você falou carboidrato, Não tem digestão proteína. no intestino grosso, Ah, tá bom. mas a gente vai ver. E esse bicarbonato de cálcio não é enzima, todos os outros são enzimas, mas esse bicarbonato de cálcio não é. E ele vai aumentar o pH do quimo, né? Então, tem relação com a secretina. A secretina, ela é liberada para poder tentar aumentar o pH do quimo, porque sai do estômago super ácido. Aí chega no duodeno, você tem que aumentar, porque se chegar ácido e ficar ácido, o seu estômago não aguenta. Então, vem esse bicarbonato de cálcio, que é da secretina. E isso daqui também caiu na prova, uma questão. Então a gente vai entender, é bem simples. Se você puder explicar direitinho, eu faltei no dia dessa aula. Tá. Não, é muito simples. É que é Professora decorar, Sara. né? Sim, eu entendo melhor com ela do que com a própria professora. A Maria gravando isso. Você apresenta para a professora, vou chamar de Maria, não pode Me avisem quando vocês forem falar essas coisas pra me tirar. Não manda para qualquer isso. Por favor. Gente, vocês lembram que a última revisão eu postei no YouTube, né? Puxa, Aham. Pra gente ter acesso. Eu não sabia. Eu coloquei no mas com grupo. cortes, né? Com cortes. Teve muitos Então. cortes, né, Maria? Dessa a gente vai ter que cortar essas partes. Eu vou colocar um pi. Isso aqui é um esquema, você tem que decorar, não tem que aprender. O bom é que as palavras são fáceis, né? Mas não tem o que fazer. me pegou legal aquele negócio de frutose com glicose, com lactose. Eu faltei no Maltose. Mas nem quem veio na aula não conseguiu responder aquela. Meu grupo, o pessoal errou. Então, tinha algumas palavras que deixam a gente confusa. E você acha que... Lactose vem do de leite, né? Ou tô errada? Não, né? Não, Pode vir do carboidrato, pode vir das frutas. lactase é do leite. Lactase do leite.
Agora, a fibra Lactose. não tem digestão. Não. Fibra. É só pra fazer o bolo. E a absorção? Também não. Não, fibra não. Fibra não. Foi uma questão também que ela perguntou. Uhum. Que era só pra falar que era eliminado. Eu posso fazer primeiro, mandar uma mensagem para Eu acho. Aquela lá tava no Forbes que ela passou. No Forms ela colocou que a gente que não bastava só comer fibra pra ajudar na motilidade. Água. A gente tinha que ingerir água também, pra não sim. secar. Mas na prova ela perguntou mais na questão de tipo, era pra assinar ela correta. Aí você tinha que falar que as fibras era só Mas e quando fala Eliminar, que, eliminar. por Não é exemplo, o eliminação, mas- espinafre tem bastante ferro, por exemplo? Vai, pra falar que você está com anemia, vai comer espinafre porque tem ferro. É uma folha, tem fibra. Como que vai retirar? Não, Mas mas como a... vai tirar a fibra, é o composto que No tem intestino no grosso Nha, tira. nha, Ah, O tá. intestino grosso tira. Isso, o que for dia, um ferro, ele tira. Mas também, aí entra vitamina C, sua vitamina Que C tá também baixa, ele você tira. não Esse consegue tira absorve, né? Absorve. É, tirar, pra- absorve. Sim, não, é que é um esquema. E o Gente. esquema é Gente, escuta a professora. Professora, vai. Ai, eu fico com vergonha. É um esquema, funciona assim. Então a gente tem um carboidrato, ou amido, ou glicogênio, tudo é a mesma coisa. Aí na boca começa a absorção de carboidrato, então a amilase salivar vai transformar esse carboidrato, vai quebrar ele em maltose, sacarose e lactose. Eles são disacarídeos. Então se falar, a amilase salivar transforma o carboidrato em disacarídeos, tá certo também. Ou se falar, transforma em maltose, lactose, sacarose, também tá certo. São os disacarídeos. É que é muito nome para a mesma coisa, muito chato isso, né? E aí, por ação das disacaridases, que são maltase, lactase e sacarase, eles viram monossacarídeos. Aí já tem negócio, né? A maltose vira glicose mais glicose, sacarose, glicose mais sacarose, e a lactose, glicose mais galactose, ou galactose. E é um esquema, não tem como. Você tem que E a decorar. frutose, ela combina com quem? Enquanto o monossacarídeo, Porque tinha aqueles esqueminha na prova. sim, a sacarose vira glicose mais frutose. A sacarose vira glicose mais frutose. Mas isso é uma questão de, tipo, tá do menor, tá aumentando ou tá Tá diminuindo. Disacarídeo, então D2, e monossacarídeo, 1. Então, é quebras. Então, uma quebra da amilase salivar vai transformar em disacarídeos, uma outra quebra pelas disacaridases, que é maltase, galactase, sacarase, vai transformar em monossacarídeos. Nossa, mas esse No negócio é caso da chato de entender. maltose- O Oi? negócio é chato. É que é um esquemão. É uma rede de pirâmide, assim. Você tem que... É uma pirâmide. Você vai falar pra eles assim, então, o seu carboidrato, ele virou maltose, que depois virou glicose com galactose e frutose. Aí os outros falam, ok. Você não faz isso na sua vida. Vocês vão decorar pra prova e depois vocês vão esquecer. Então, a maltose. Enquanto o monossacarídeo, ela vira glicose mais glicose. Ou seja, duas glicoses. A sacarose, enquanto monossacarídeo, ela vira glicose mais frutose. E a lactose vira glicose mais galactose. É isso, então entende? A gente tem o carboidrato, os disacarídeos e os monossacarídeos. Então a gente só tem que entender. Quem são os disacarídeos? Maltose, galactose, lactose, sacarose. Mas isso você quer dizer no carboidrato? Existe esse esqueminha tipo em proteína? Só existe isso em carboidrato. Só Graças a por quê? Deus. Porque você está falando da glicose. Tá. Só por isso, está falando da glicose, do C6 a da 12 ao 6. Por isso que está falando aí. Esse é o esquema. Decoreba. Não se aprende. Decoreba. E o resto do intestino, né? Não tem uma ação, óbvio que acontecem coisas lá, mas o principal é no duodeno. Então aqui é só. Não, Daniel, por causa de costas. Aqui só tem as células que têm velocidades e microvelocidades, as contrações peristálticas e segmentadas, e continua não Só, mais que absorção. só porque eu sei que pelo livro está mais ou menos na parte do duodeno,
Para eu entender o que o nervo vago tem a ver com o delgado. Ah, mas a frente aparece mesmo quando eles falam do parasimpático e Do nervo vago, na hora do intestino. Eles falam no livro. Também não entendi. É porque a gente tem o sistema nervoso entérico, né? Então essas contrações, peristaltismo, contração segmentar, é tudo entérico, né? As ações elas iniciam e terminam dentro do próprio intestino. Só que isso não, o nosso TGI ele não funciona apenas com o sistema nervoso entérico. A gente tem uma conversa com o sistema nervoso central. E eu acho que ela acontece pelo nervo vago. Que o parasimpático que estimula ele, no caso. Isso. Então, quando a gente fala de entérico, é só intestino? Não. Estômago também entra. Tá, mas é toda a parte digestória só. É isso que eu tenho que entender. Isso. Tá. Isso é só sistema digestório, sistema entérico. Ele é adiante. Intestino grosso, absorção de água e sais minerais e microbiota intestinal. Microbiota é aquele negócio, né? Depois eu fiz uma síntese, então a gente vai entender como é a questão da absorção intestino delgado. Porque o órgão em si não faz, mas a microbiota faz. E é por isso que ele chega lá. Então, A maior parte de absorção é intestino delgado. no duodeno. No delgado. Tá. Microbiota é a população de bactérias que vivem no nosso intestino, elas são do bem, são nossas amigas. Se você não tem, você morre, é isso. Desbiose é o desequilíbrio, então aumenta o número de bactérias más em relação ao número de bactérias boas. Aí desbiose é um problema, você tem que cuidar. Ela falou dos probióticos e dos prebióticos, né? Os probióticos são as bactérias boas, os prebióticos é o alimento das bactérias boas. Mas eu não sei se ela vai Qual cobrar isso. estafilococos da vida que é o negativo? As bactérias da mão? É porque tem paciente que você deixa ele em quarto de isolamento, aí ele tá com estafilococos. O que é? Você não tá uma boa higiene, ele acaba se contaminando com as próprias fezes. Nossa, não sabia que tinha isso nas férias. Aí deixa em isolamento, porque pega por contato. No hospital é ruim demais, gente. E pode levar a um processo, a desbiose, pode levar a um processo de inflamação. Uma coisa que ela falou da desbiose foi que ela não vai cobrar isso na prova porque eu lembro dela ter falado que é um estudo super novo, blá. Ah, ela pode Que cobrar. foi os centenários, Eu concordo né? que ela pode cobrar. Ela pode cobrar. Eu concordo que isso é uma boa pergunta para ela, que nem diz a Ruth. Aquela vírgula que ele falou. Eu tô gravando. Gente, só discurso de amor aqui, ó. A microbiota, de acordo com esse estudo, ela tende a se tornar mais robusta de acordo com ao passar dos anos. Então, os centenários eles teriam uma microbiota extremamente diversa, robusta e tudo mais. Só que ela não passou estudo. Ela só comentou a sala de aula. Eu acho que ela não vai cobrar. Ela vai Mas fica cobrar. a curiosidade aí. Qualquer coisa que falar de centenários e microbiota, você já sabe. É porque tudo que é envelhecimento é legal trazer, né? Mas onde essa vai cobrar? Reto, onde fica o bolo fecal, ou então cólon sigmoide, né? Que foi o que caiu lá no Forms, que a professora falou, o que acontece se você segura muito suas coisas? Ele volta lá pro cólon sigmoide, fica lá absorvendo água, vai ressecando e tudo mais. Isso daí entra no nervo vago. Essa questão. Então, as células nervosas do reto, elas, através do nervo vago, vão avisar seu cérebro. Vocês têm vontade de fazer tudo. E assim funciona. Quem avisa é o parasimpático. Aos meus olhos, isso chama isso. Não, o parasimpático, o simpático e parasimpático, o sistema nervoso autônomo, ele é mais de estímulo e desestímulo, ação e paração. Mas seria uma questão de neurotransmissão, não seria o simpático, não sei como funciona. Legal. Não tenho Eu acho assim, você pode ter. E ânus esfíncter anal. E aí a nossa síntese. Então na boca, né, a gente tem uma utilidade de mastigação e deglutição, secreção da amilase salivar, digestão de carboidratos e não tem absorção, só digestão de carboidratos.
No estômago, a gente tem mistura peristáltica e propulsão, de secreção de ácido clorídrico, secreção de pepsinogênio, que tem relação com a digestão de proteína, secreção de muco e de bicarbonato, né, lembrando da secretina e tudo mais, digestão de proteínas e absorção de álcool e barbitúricos. Também tinha uma questão que ela falava, mas essa questão estava errada. Sim. A gente vai prova depois. Aí, mas aí, tipo, tem absorção de álcool e barbitúricos, é isso? É que eu acho, eu não lembro a questão, mas eu acho que ela estava falando de que a absorção de álcool e barbitúricos acontecia no intestino, Ah, entendi. não no estômago. Tá bom. Mas a gente passa a prova e a gente vê. É que eu não lembro o que fala. Tá bom. Eu lembro que ela comentou em aula, mas eu não consegui lembrar pra fazer isso aí. Então, é que parece que vocês estão vendo isso no TRN, né? Porque eu tava com a Ellen no trem, aí ela falou, hã? É, de barbitúricos, não sei. Aí a Ellen falou de BRM, falou Acho de que ela falou negócio. bem rapidamente, mas não aprofundou. Ah, então não sei. Intestino delgado, contração Então, os peristáltica. barbitúricos são os sedativos e os anticonvulsivantes, né? Foi esse, decorei a palavra. Como tudo na prova, né? Motilidade, contração peristáltica e segmentar. Se falar, mas também tem complexo motor migratório, tá certo, também tem. Tanto no estômago quanto no intestino. Isso, aquele lá de varrer a casa, tirar todo o resto de bolo alimentar. Faxina. Isso, a faxina. Tirar, juntar o resto das bostas. Oi? Atividade pode ser Isso. Tem também no esôfago, né? Tem peristaltismo no esôfago, tem peristaltismo, tem motilidade no estômago. Meu, é sério, não dá. Lembra aquele dia que melhor ela falar. Sara, Oi? É melhor do que falar quimo, né? Sara, o que você fez? O que você falou aquele dia? Foi lá em casa que ela falou, isso. Ai, Mano, juro. Eu não lembro. anos. Anos? Câncer de pulga. complicado esse câncer. É que eu falei assim, que uma mulher tinha tido câncer de colo. Só que ela tinha entendido colo de útero. Aí eu falei, não, gente, câncer de pulga. Ela fez assim, câncer de colo. Câncer de colo. Eu também, às vezes, eu fico pensando na praticidade desse conhecimento, quando eu levo para a minha vida. Por exemplo, tinha um menino uma vez que a gente observou que ele estava perdendo as fezes, tinha uns 10 anos de idade. E aí a gente descobriu que ele estava sendo estuprado. A mãe colocava ele para fora, os caras entrarem e ele estava sendo estuprado. Mas as questões das fezes são bem importantes, porque igual a Preta Gil, ela falou que as fezes dela tipo, saíam igual fita. Então a textura, a forma, é tudo muito importante a gente. Então, a cor da bacia, que antes era colorida, né? Agora ainda bem que as pessoas entenderam, né? E tem que ser branca para a gente poder ver essa questão. Então eu acho que eu vejo uma importância grande no que ela fala, sabe? Mas eu não consigo levar para a prática. Eu acho que falta exemplos práticos. Sim. Somente no envelhecimento, porque como é que fica quando as pessoas não fazem fraldas? Porque eu faço muito exercício, né? Porque é um músculo. Mas a população não sabe que tem que fazer exercício todo dia, toda hora. Eu já no hospital eu já abri fralda de pessoas até com 90 anos. Na hora que você abre, um chorrado de sangue, né? As colegas, nossa, mas que estranho, ela não menstrua mais, né? E aí você chama na hora a enfermeira, que a enfermeira identifica. Aí o que pode ser? Ou o HDL alto, que é úlcera no estômago, né? Ou câncer de colo reto. Aí começa super silencioso. Aí começa, já tá numa fase bem, Não tem porque sinal, pra pegar já nervo sanguíneo, A Preta pra Gil já tava. pegar vasos, já começa a sangrar, né? Tipo, ela tava 10 dias sem ir no banheiro e achava normal. Então, mas aí, por exemplo, como a professora falou que tinha algumas pessoas idosas eram estupradas em casa, Nossa, eu não sei porque passa na minha cabeça de idoso ser estuprado. Mas você sabe que eu acho que é Porque eu nunca peguei isso no hospital, eu já peguei em muita criança. É, mas Mas idoso eu frequente nunca em peguei. criança. Por isso que ficou.
meio que surpresa. Eu acho o seguinte, legal, Sim, eu acho bem cômodo. essa pessoa Pelos esse filhos? xamanismo urbano, Vai entender, né? Filhos, agregados. para ele falar desse recorte, embora... Secreção de enzimas, né? Então, no suco entérico nós temos enzimas, no suco pancreático nós temos enzimas. Secreção de bile, que tem relação com os lipídios. De muco, pelas células caliciformes, de hormônios, tipo colecistoquinina, secretina, que é a que vai liberar bicarbonato de sódio para aumentar um pouco o pH, e motilina, que eu vou falar dela por conta do progesterona, a professora já falou também. Digestão, carboidrato, proteína e gordura. Eu acho interessante decorar também por qual enzima, carboidrato, lipídio e gordura sofre ação de digestão, né? Então, carboidrato pela amilase pancreática, proteínas pelas proteases, peptidases e gordura pela lipase intestinal. Absorção de glicose, frutose, oligopeptídeos, aminoácidos, gorduras, água, íons, minerais e vitaminas. Tudo decorar pra gente. Vamos aprender isso. Vou aprender aqui oligopeptídeos, íons, H2O, absorvido não tem. E intestino grosso. Misturas segmentares, movimento de massa e propulsão, essa é a motilidade dele. Secreção de muco pelas células caliciformes. Digestão não tem, e aí que entra a microbiota. As bactérias elas vão digerir CHO. O que é isso mesmo? Óxido. Óxido, hidrogênio de oxigênio. Não é oxigênio. É coisa de ensino médio. Esqueci já. O que é CHO? Ele decorou também, ele não lembra. Tá vendo? E eles ajudam na digestão de peptídeos. E esse CHO, seja lá onde for. Água? Não é água. Esse negócio, se não me engano, tem um nome diferentão. Tipo, não é hidróxido, cloridóxido. Não é uma coisa assim. Esqueci. Absorção de água, íons, minerais e vitaminas. E hormônios da regulação intestinal. Então, a gente tem a gastrina e a colecistocinina, ou colecistoquinina, vão aumentar o HCl. Então, a comida caiu no estômago, vem secreção de gastrina e colecistocinina. Só que assim, uma coisa que eu não lembro é se qualquer alimento que cai no estômago vai acontecer a liberação disso, ou se é de algum lipídio especificamente, ou proteína especificamente, ou carboidrato. Com certeza que esse é a nome. Televisão pode requerer Sim. uma visão assim. Os carboidratos sempre existem. A pessoa fuma um negócio lá. Decorei como CHO, gente. Só isso, vai cair na prova assim. Tá bom. Eu não sei o que é. Porque isso tá no livro e nos slides também. Mas ele não se aprofunda assim. O livro ele fala até certo ponto. Secretina. Então, excesso de ácido clorídrico no intestino. Vem a secretina e libera um pouco de bicarbonato de sódio para aumentar o pH do quimo. Porque se está saindo do estômago super ácido e vem para o duodeno, você tem que aumentar o pH. No caso, ela faria aquela barreira, o muco? Boa pergunta. Eu acho que não, acho que é só a secreção de íons NaHCO3-. Acho que só uma secreção de íons, não necessariamente muco. A não ser que o muco seja bicarbonato de sódio. Isso dentro do intestino, não no estômago, essa parte. Isso. Aqui assim, a gastrina, ela é produzida pelas células parietais do estômago. Então, e ela é secretada no estômago. Isso. E motilina regula a motilidade. E aí entra a progesterona, né? Então, quando a gente mulheres, não... Oi? Eu ia falar quando a gente menstrua. Isso. Quando a gente não está no nosso período menstrual, a progesterona está alta e a motilina está baixa. É uma relação inversamente proporcional. Então, inversamente proporcional. Então, a progesterona está alta, a motilina está baixa. Significa que pode dar constipação, menos idas ao banheiro. Não necessariamente constipação, ai meu Deus, 20 dias sem ir ao banheiro, mas uma constipaçãozinha. Qual que é a causa de ficar 20 dias sem dormir?
morte, praticamente. Você tem que enfiar a mão lá dentro pra tirar o bolo. 20 dias é muita coisa. A progesterona, quando acaba, Você não continua é pra baixo, mas não ao não, ponto de 20 deixar dias. de dividir assim. Nossa, eu nunca vi isso não. Doutora Elza fazia isso. Não é? Ela enfiava o dedinho. Gente, não tira não. Pra desobstruir a ponta. E aí depois era um inferno. E era tudo por falta de beber água. Porque ela não queria fazer xixi, não bebia água, o negócio ficava lá preso. Aí daqui a pouco. Mas com o dedo Não adianta, sabe por quê? Ele vai criando um bolo Vai perdendo e ele água. perdendo água, ele cria um bolo Parece uma pedra. e ele cria um fecaloma. Eles chamam de fecaloma. Fecaloma é uma pedra feita de fezes. E aí, metade pra sair. Só vai uma parte. aí ele fica assim. Aí o que que acontece? Nhaque, tira e aí vai desobstruindo, vai ficando mais fácil até. Porque se num caso desse você for fazer uma lavagem, pode estourar alguma coisa também. Sabe uma coisa que me deixa? Passei muito por Mas eu isso. não sei se tem relação, por exemplo, Na com ela? quando eu tô Não, em com ela. casa é uma coisa, e quando eu viajo ou vou pra outro lugar, a evacuação é bem menor. Então eu não sei se é por essa questão de tipo, a gente não tá em casa, ou tem relação com alimentação também. É Mas síndrome é- do cu tímido. Como é que é? Assim, eu sei que é científico. Mas eu não síndrome do cu tímido eu tenho, gente. Toda vez que eu saio de casa, eu demoro 3 dias pra cagar. Eu posso sair com vontade de cagar. Mas Eu tô gravando, gente, pelo amor de Deus. Quando você namorar, vai ser 6 dias. Vai ser 3. Motilina com progesterona. Progesterona tá alta, motilina baixa, um pouco mais de constipação, a gente menstrua, a progesterona cai, continuamente. Que se você não faz uso de anticoncepção, você percebe isso um pouco mais. Que desce, a menstruação desce, aí o cocô desce também, aí fica tudo Por isso que tem as Já vem tudo mesmo. Sério? Eu não tenho ideia. Tô com 2 meses. Ah, Eu não sei, eu não sei. né? Dá pra... É que eu parei de reparar. É porque agora eu não sei como Se desce, eu não. entendi corretamente. Ai, meu Deus. É que a minha cartela é contínua, então Entendi. eu não sei quando eu tô Isso é um problema. Não agora, mas futuro. Ah, sim, é por isso que eu vou marcar com o meu médico. Eu já escrevi no textão, assim, ó. Eu nunca tomei isso na minha vida. Eu tomo porque é ruim. Tipo, eu tinha muita cólica, aí eu falei, cansei. Mas eu não tomaria. Ajuda Mas assim, demais. é igual aquele negócio que ela falou de zona do gatilho, não sei do que. Se você sentiu muita dor, você vomita. Eu era assim, eu sentia tanta cólica que eu vomitava. Ah, eu também. Eu sentia muita cólica, sei. Então, eu sentia cólica, sentia muita dor, acionava essa zona do gatilho, não sei do que, vomitava. E aí depende. E aí eu falei, chega, cansei. Eu já cheguei até a delirar, sabe? Com muita dor, quando delirar, assim, quem eu sou, onde estou. Assim, já falei, gente, chega de dor, vou tomar. Mas eu não gosto. Mas essa relação de motilina e progesterona. Esse aqui é o mecanismo de formação de HCl. Então a gente tem o sangue, a gente tem o homem. Vocês não precisam Não, é que decorar tudo, talvez né? sejam coisas diferentes. Mas principalmente esse daqui. Ter estudado Que depois o H+, poder praticar. ele entra no lume por um anticorte com potássio. Mas não significa E que a eles não gente tem saibam. essa bomba de H+, com potássio. Esse H+, é o ácido, né? Isso. Não, o H+, sozinho é o hidrogênio, mas o H+, quando combina com o cloro aqui em cima, forma o ácido clorídrico. Isso é a célula parietal do estômago, formando o ácido clorídrico. E a gente tem que entender isso porque a gente tem o sítio de ação dos fármacos. Então, se a gente percebe que a gente pode inibir a bomba H+, ATPase, as bombas elas envolvem o uso de ATP, por isso ATPase, você consegue inibir ou reduzir a secreção de ácido clorídrico pro estômago. E isso ajuda... Sem ser omeprazol. Esse é o omeprazol. Esse é o omeprazol. O omeprazol faz isso. Mas eu tenho isso por escrito. Então, o omeprazol ele é um inibidor de bomba H+, bomba de prótons, mas se aparecer bomba
H+, K+, ATPase na prova, mesma coisa. Você falar, omeprazol inibe bomba, H+, K+, ATPase. Isso, ATPase. Mesma coisa, omeprazol, ou se falar que o omeprazol é inibidor de bomba de prótons, também tá certo. A histamina. Lembra que eu falei que esses secretagogos, eles têm relação com a formação de HCl, com a secreção de HCl? Então, se a gente inibe a histamina, que de acordo com alguns estudos parece ser o secretagogo mais expressivo, né? Você não precisa inibir a histamina, a acetilcolina e a gastrina. Você pode inibir só a histamina, que você já tem um resultado de diminuir a secreção de HCl, que é o ácido clorídrico, no lume. Histamina seria o neurotransmissor ou hormônio? É um hormônio. E aí a gente tem os fármacos, né? Eles, na prova, a professora falou mais dos fármacos que têm relação com a inibição ou redução da produção do ácido clorídrico, que seriam aqueles dois que eu falei. Então, você pode inibir a bomba de prótons, que seria o omeprazol. Você pode inibir o receptor da histamina, H2, que aí você não tem... Oi? Ranitidina e cimetidina, né? Isso, ranitidina e cimetidina. Esses daí. Ou então os antiácidos. E aí aqui a síntese, né? A gente tem os inibidores de bomba de prótons, que bloqueiam irreversivelmente as bombas. Omeprazol ou outros que terminam com azol. É que, como é muito fármaco para decorar, eu sempre vou para a prova com o mínimo de fármaco decorar. Mas que eu acho que vai cair. Porque é muito novo. Tem como. Você consegue decorar tudo, maravilha, mas é muito difícil. Antiácidos, sais de magnésio, sais de alumínio e sais de bicarbonato. O magnésio causa diarreia, alumínio causa constipação. Se você combina os dois, você tem uma ação legal de antiácido, né? Os antiácidos, eles elevam o pH do estômago para mais ou menos 5. Isso ajuda, porque se você tem uma perfuração na barreira do muco e você tá lá com suco gástrico de pH 1 a 2, vai machucar. E aí você toma os antiácidos, o pH levanta um pouco e você começa a conseguir cicatrizar a sua gastrite, a sua úlcera e tudo mais. E os antagonistas H2 da histamina, que são esses daí, que bloqueiam a histamina e aí acabam impedindo que a bomba de prótons funcione. Eles ajudam na cicatrização de úlceras, né? Porque você diminui a secreção de ácido clorídrico. Em idosos, pode causar confusão mental. E eu falei desse citrocomo T450 porque vocês estão tendo um PRM, né? A professora está falando muito. Pelo menos quando eu tive PRM, eu O que dá confusão mental no idoso? o uso de inibidores H2 da histamina, que seria a ranitidina e a cimetidina. O omeprazol não. O omeprazol também causa delírio. É que a relação dele já é com acetilcolina. Eu não sei qual seria. Tá. O omeprazol, ele tem relação com acetilcolina. Então é melhor dar sais, né? Mais seguro pro idoso. Não sei. Geralmente, o omeprazol... Na verdade, o Pra quem não ideal é é o usa omeprazol, muito. mas com tempo bem limitado. O resultado é melhor do que ficar tomando sais. Isso, só que o que acontece é a gente que toma omeprazol há 10 anos, 5 anos. Eu tô vendo muito isso agora. Então, No trabalho, tipo, muito idoso dá vontade de falar, para de chamar isso. Eu peguei um idoso que ele tinha Alzheimer e ele fazia faz uso de canabidiol, o que é o THC, e o outro também ele faz os dos dois. E ele usa omeprazol. CBD. não pode. O omeprazol você Porque usa, dá tempo de você diminuir a secreção de ácido um pouco, né? Uma reduzida ou uma inibição. Cicatrizar a sua úlcera, cicatrizar a sua gastrite. E aí você para de usar, só que as pessoas usam por anos. É uma coisa que só não gosta de fugir. Porque o omeprazol, ele tem o poder também de cicatrização de alguma lesão. Os sais não vai resolver nada. Se você tem gastrite, você só vai ficar aumentando um pouco o pH.
E Só muito demora grande. muito. O omeprazol tem uma ação mais rápida. Só que é você usar e parar de tomar. E as pessoas não param. Você fica tipo, eu acho que vou tomar por mais uns 10 anos, hein, galera? Aí ela fica, Não, porque esse sistema está todo ligado ao estresse. Quanto mais estresse você Então, tem, essa é a mais pergunta essa que eu fiz. região que é afetada. Isso aí que tá. Minha mãe, por exemplo, ela toma omeprazol. Aí ela falou assim, eu Sistema tomo de dia. digestão. Eu É tomo no muito dia que tá sério. doendo. O dia que doer eu tomo, o dia que não mas doer eu é tomo. Mas não uma assim funciona, analogia você tem que ter um, né? Você tem que usar a ponto de conseguir cicatrizar. E depois pode voltar, claro. Porque se não tratar, é vem o uma nível, coisa. álcool e o estresse que causa. Olha como a criança é educada. Meu Agora Deus não quer do tratar- céu. Você é muito educada. Ela não quer tratar o estresse. Eu acho você tão educada. Eu já tinha brigado com metade da sala. Você pode tratar com na metafísica. Acho que vale a pena tratar. Eu achei tão estranho, assim, de verdade, achei muito estranho a Tânia não ter, porque sei lá, comentou dos fármacos que, né, prejudicam o estômago. Ela fala, o livro também fala anti-inflamatório. De acordo com o livro tá certo, mas assim, é muito visível, tanto que o antibiótico ele faz um estrago, não só com o estômago, como com os dentes. E ela não fala do antibiótico, que também faz um estrago no estômago, sabe? Eu tenho a impressão que é. Eu senti que ela não aprofundou nisso. Eu Isso tenho- dá. Não, os próprios médicos sempre falam, não, doutor, vai dar esse aqui, mas tá sem proteção. Ah, é verdade, se desse antibiótico vai acabar com o estômago dela, né? Eu vou prescrever, você já pega na farmácia. Era assim, sabe? Então, eu tenho a impressão que tanto ela quanto o Mário, eles estão no bolso da indústria farmacêutica. Não sei porquê, mas eu vivo com essa impressão. Porque assim, olha, nós temos outras coisas. No envelhecimento nós temos a alopatia, a homeopatia. Nós temos o floral. Não é que não tem pesquisas. Não, pera um pouco. Não é que não tem pesquisa. Tem pesquisa. Peraí, deixa eu parar de gravar, gente. Então, aqui, se decorar. Podem ser antagonistas muscarínicos, né? Então, eles podem ajudar na alívio de cólicas, porque a digestão acontece por conta do parasimpático. Então, o seu corpo vai fazer digestão enquanto o parasimpático está fazendo ação. E se você dá uma inibida no acetilcolina, diminui um pouco as contrações, alivia as cólicas. Ela perguntou disso na prova, né? Acho que tem. De cólica, qual Sim. fármaco pra cólica? Perguntou. E no Forms também E tinha, a resposta tinha que dar tipo, antagonista antagonistas muscarínicos, né? Isso, na resposta estava como antagonista parasimpático. Aquele oscina no hospital, ele provoca aborto pro feto sair mais rápido. Antihistamínico, a gente já tem os inibidores do receptor H2 da histamina, mas tem outros que não são necessariamente do H2, mas pode ser do receptor H1, H3, aí seriam esses antihistamínicos, uma classe geral. Antagonista dos receptores da dopamina, vamos falar de dopamina rapidão, porque a dopamina tem relação Metoclopramida com o sistema parasimpático. como princípio ativo. Brasil é não comissão. Tá, essa é a relação. Então, se você tem ação da dopamina, expressão de dopamina no seu organismo, você inibe a ação do parasimpático. Ou seja, se a sua digestão depende do parasimpático, então ela vai diminuir o esvaziamento gástrico. Se você inibe a dopamina por um antagonista de receptor de dopamina, a ação da dopamina cai, o parasimpático aumenta. Então é assim que funciona. Essa é a relação do sistema dopaminérgico com o sistema digestório. O receptor 5-HT3 da serotonina, eu não sei a relação da serotonina com o sistema parasimpático, mas tem essa classe de fármacos. Para vocês saberem, caso caia na prova falando de antagonista de serotonina, vocês já sabem que tem relação com o sistema digestório.
Agentes antimotilidade também. Reduzem frequências de contrações, seriam os opiáceos e antirreméticos, que são os para diminuir a sensação de vômito. Acho que aí também teria relação com cólica também, tá ali embaixo, né? Uhum. E é isso. Vamos ver a prova rapidão? Dá tempo? Dá tempo. Tá. A primeira pergunta fala assim: o alimento, quando ingerido, passa por uma série de estruturas que têm a função de transformar as macromoléculas em micromoléculas a fim de serem absorvidas e utilizadas pelas células. Sendo assim, assinale a alternativa correta em relação ao sistema digestório. Número 1. O alimento passa por 3 processos: ingestão, digestão e absorção, sendo que esse último processo ocorre exclusivamente no intestino grosso. Não, tá bem errado, né? Intestino grosso não faz digestão, né? A boca, que faz a ingestão do alimento, apresenta uma importante ação na digestão dos lipídios através da ação da saliva. Não. Carboidrato. A amilase salivar, você tem informação sobre carboidrato. Esôfago é um tubo localizado posteriormente à traqueia e conduz o alimento até o estômago e é constituído exclusivamente de músculo estriado esquelético e apresenta peristaltismo. Esse esquelético fudeu com a gente. Eu fiquei entre essa também. Foi aí que eu errei feio. E aí, a certa seria D. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado e essa estrutura que acontece na maior parte da digestão. Né? A gente viu suco entérico, bile, suco pancreático, um tantão de enzima lá, então seria o duodeno. 2. No momento do perigo, ocorre um aumento da função do sistema simpático, luta ou fuga. Se você estivesse acompanhado de idoso que já possui um retardo no esvaziamento gástrico, essa situação pioraria e ele poderia apresentar azia e mal-estar, como uma resposta a essa ativação. Uma forma de reverter o retardo de esvaziamento gástrico e o mal-estar seria, respectivamente, com um antagonista dopaminérgico, a resposta certa. Porque... Por causa disso. Então, eu diminuo a ação da dopamina, eu aumento a ação do parasimpático. E o parasimpático tem relação com o esvaziamento gástrico. Então, o esvaziamento gástrico, ele ocorre... Ele é o Rômulo. Eu não lembro dessa aula. E eu sou o parasimpático. Eu esqueci. Mas aí você ajuda... Você para de ter esse retardo, né? Se ele tem gastroparesia, que é o retardo do esvaziamento, então você precisa que a dopamina pare de agir, porque ela está inibida parasimpática, e o parasimpático é quem vai me ajudar a fazer o esvaziamento gástrico. Então, inibidor dopaminérgico. Essa é a certa. Aqui estava falando, a B e a C falaram que era sistema parasimpático no momento de perigo, jamais, é simpático. E a A não pode ser, porque o antagonista parasimpático vai piorar o esvaziamento gástrico. Tem que parar ele, né? Na verdade. O dopaminérgico para o parasimpático começar a agir. Isso, para ajudar no esvaziamento gástrico. 3. Digestão ocorre através da mistura dos alimentos, do movimento destes ao longo do tubo digestivo e da decomposição química de grandes moléculas de alimento para moléculas menores. Considerando-se que o processo químico se diferencia para cada tipo de alimento, é correto afirmar que no estômago inicia a digestão das proteínas, que se finaliza no intestino delgado pela atuação do suco pancreático e secreções biliares. Essa eu não sei. Não. Mas Porque ele tá fala falando... Aí que tá, secreções biliares. As secreções biliares têm relação apenas com os lipídios. Então, se você está falando de proteínas e falando que as proteínas elas vão terminar com secreção biliar, não tem a ver. Então, essa não poderia ser. O amido ingerido presente nos pães e nos legumes é decomposto por enzimas presentes na saliva, no suco gástrico e no intestino delgado. Sim. Não. O amido ele é digerido na boca e no intestino. No suco gástrico não, que é no estômago. Então essa não poderia ser. C. A parte não digerida, que são as fibras e restos celulares da mucosa do intestino, é conduzida ao colo, mantendo-se lá até ser expelida. Sim. Seria essa. E D. Os ácidos biliares
produzidos no fígado atuam diretamente sobre as gorduras, transformando-as em moléculas menores de ácidos graxos e colesterol. Não. Ácidos biliares não fazem nada a não ser emulsificar. Então não vai transformar fulano em ciclano, não vai quebrar fulano em ciclano. Não faz isso. 4. Os mamíferos alimentam-se a partir da incorporação do material nutriente através do sistema digestivo. Quanto a esse processo no homem, é incorreta a afirmação. A digestão de proteínas inicia-se no estômago por ação da pepsina. Tá certo. Começa no estômago. Os sais biliares emulsionam as gorduras, facilitando a ação das lipases. Tá certo. O suco intestinal, composto por diversas enzimas, quebra o alimento em moléculas simples para que possam ser absorvidas. Tá certo. Suco intestinal. Isso. Suco entérico, suco intestinal. Mesma coisa. As moléculas são absorvidas no intestino grosso, que apresentam velocidades e microvelocidades celulares que aumentam a área de absorção. Nada. O intestino só absorve água e sai, né? Isso. O intestino grosso não tem essa ação de absorção. Vitaminas também? Ele absorve? Vitaminas. Minerais também. 5. A 5 era D? Alguém tem a prática? Era D, né? Vilosidades são projeções da mucosa gástrica para o lumen, em forma de dedos, permitem a absorção de álcools e barbitúricos. Não, Tá muito porque cheio. álcool e Barzinhas, né? Isso, as velocidades são do intestino. Álcool e barbitúrico é absorvido no estômago, então não tem a ver. Enterócitos são células absortivas que fazem parte do epitélio intestinal, certo? Os carboidratos são digeridos na boca e no duodeno. A absorção depende de transportadores na superfície apical dos enterócitos. Aí que tá, gente. Essa eu AD, assim, porque eu não lembro. Essa daí eu fiquei na dúvida. Eu dividi. Porque até o momento que eu falo... Era D. Era D? Então essa tá certa. Porque até o momento que Qual que é a fala... resposta? Seria D, que a afirmação 2, 3 e 4 estavam corretas. Olha, porque eu acertei na pergunta. Então, sim, a absorção do carboidrato vai depender dos transportadores na superfície apical dos enterócitos. 4. A contração dos músculos lisos do trato gastrointestinal está sob a ação do sistema parasimpático e ocorre após a entrada de íon cálcio dentro das células. Sim. Certo. A professora animal, ela fez uma relação com a contração do músculo cardíaco, que dependia de cálcio. Então, acontece despolarização, cálcio entra, aí o cálcio chama mais cálcio e aí contrai. Então, da mesma forma no intestino ou no estômago, qualquer movimento de peristaltismo ou segmentar vai depender de íons cálcio para poder acontecer. No estômago ou no intestino? Onde tem motilidade. Tá. Então, Depende de cálcio. No esôfago, não tenho certeza para falar se no esôfago tem peristaltismo Tem. por causa de cálcio. Não é. Tem. Não, tem, mas eu não sei se é por causa de despolarização, do cálcio, repolarização. do cálcio, Não tenho certeza. Mas eu acho que não. Não sei. Não consigo afirmar. Mas no... É porque, tipo, o cálcio sim, ajuda, né? você tá Não é falando só músculos por causa lisos do trato do cálcio. gastrointestinal, então o trato gastrointestinal desde o esôfago até. Então, sim, tem sim. Triglicerídeos são absorvidos pelos enterócitos para a corrente sanguínea após formarem micélulas denominadas quilomicrons. Eu não conhecia quase nenhuma palavra dessa afirmação. Não, a gente teve semestre passado. Enterócitos são as células absortivas, mas eu fiquei, gente, micelas, quilomicrons, o que é isso? Vou chutar. Fui por eliminação. Eu não gosto dessas perguntas assim, quais são as afirmações que está correta? Você fica toda confusa. 6. A ingestão de alimentos gordurosos estimula a contração da vesícula biliar. A bile, liberada no estômago, contém enzimas que digerem lipídios. Não, nenhum nem outro. Nem no estômago e nem contém enzima. Aí você confundiu todo mundo. A bile todo mundo não ficou. tem enzima, né? Não tem enzima. Tem Porque sais enzima biliares. tem quebra, isso. B, fígado. Não é liberada no fígado. É produzida no fígado. Contém enzima, mas Foi aí até que eu- depois da vírgula. Contém enzimas que facilitam a digestão dos lipídios. Não, porque não tem enzimas em primeiro lugar. Apesar de facilitar a digestão dos lipídios, não tem enzima. C, duodeno contém enzimas que digerem lipídios.
Sabemos que não, então seria D. Duodeno contém ácidos que facilitam a digestão dos lipídios. São as lipases, né? Não, as lipases seriam as enzimas que digerem o lipídio, mas não tem, não tá no sal, nos sais biliares. Porque são enzimas. E Tá lá sais no biliares não duodeno, tem. né? Isso, secretado pelo suco pancreático. Número 7. Blá 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 blá, uma historiona. Aí fala o seguinte: foi verificado que você apresentava uma perda crescente nas células da mucosa intestinal e ausência da disacaridase lactase entre as enzimas digestivas dessa estrutura. Me fudi nessa. A condição acima descrita pode inferir na absorção de quais micronutrientes? Então, disacaridase lactase. Disacaridase é a enzima que quebra a lactose. Então, se a gente não tem quebra de lactose, aí a gente não tem formação de glicose e galactose. Aí seria a letra A. A B, frutose mais glicose? Não, porque a frutose tem relação com sacarose. E a gente está falando de lactase. C, lactose maltose? Não, elas nem se combinam, né? Todas as combinações de monossacarídeos é de glicose com alguma outra coisa. Então, lactose e maltose não é. Lactose e glicose, não. O produto final do monossacarídeo ele é chamado de glicose e galactose, não lactose e glicose. 8. O médico receitou um remédio para dor de estômago, mas apenas um está descrito com o mecanismo de ação correto. Omeprazol que reduz a função da enzima anidrase carbônica, impedindo o aumento de H+ dentro das células parietais. Não. Omeprazol é inibidor de bomba de prótons. Então, ele não tem relação com a anidrase carbônica. A anidrase carbônica ela tem função na formação de íons que estão presentes na célula parietal, mas não é esse o sítio de ação do omeprazol. Atropina que inibe o receptor de gastrina nas células parietais, impedindo a ativação de enzima H+, K+, e TPase. Esse aqui eu fui por eliminação, porque eu sabia que quem impedia a ativação da gastrina era um outro fármaco, que eu já esqueci, porque eu decorei, né? E eu já esqueci semana passada. Ranitidina é essa questão certa, que inibe o receptor das histaminas nas células parietais, impedindo a ação da enzima H+, K+, e TPase. E D, metoclopramida, que inibe a ação da dopamina sobre os neurônios do sistema simpático, parasimpático, levando à redução da motilidade e secreção gástricas. Essa daqui não tem onde fugir, gente. Vocês têm que conhecer o fármaco e a ação. Então, para quinta-feira eu decoraria os 4. E o que os 4 fazem. Porque é muito fácil. Ela vai dar pra gente. Ela mandou pra Já gente. mandei. Pra você não. Você tá no grupo. Manda no meu particular depois. Manda. Obrigada. 9. Qual medicamento poderia ser indicado para reduzir as suas cólicas intestinais? Antagonista parasimpático? Sim. Você está com cólicas, tem que diminuir as contrações. Então, você diminui o parasimpático, porque é o parasimpático que promove a digestão. Antagonista do... Isso, o parasimpático ele promove a digestão. Então, ele vai promover mais motilidade. Se você inibe ele um pouco, você diminui as contrações e alivia as cólicas. Antagonista dopaminérgico? Não. Se você diminui a dopamina, você Vai aumentar o aumenta o parasimpático. parasimpático e vai aumentar a motilidade. Aumenta a cólica, a motilidade. Antagonista simpático? Não. Sais antiácidos? Não. Antagonista de simpático não vai fazer nada, né? Porque a ação de simpático no intestino. É, porque você tem a digestão provocada pelo parasimpático. Aí você inibe o simpático. Nada. O problema tá que você agiu ali. Sim, eu entendi, mas eu queria entender que o simpático então não tem ação no intestino? Tem, mas não na digestão. Tem inervação, né? Diferente, tipo, o vaso só tem inervação simpática, o pulmão só tem parasimpática, mas no estômago tem os dois. Mas a digestão e contrações, motilidade, tudo pelo parasimpático. E se você tá com cólica e você dá um antagonista simpático, você não vai aliviar as cólicas. Mas tem inervação simpática. A última. Sobre os mecanismos de náusea e vômito. Assinale a resposta correta. Essa daqui, gente, muito polêmica. A zona quimiorreceptora do gatilho é ativada pela alteração óculo-vestibular no caso de cinetose. Eu tinha colocado aqui um que poderia estar certo.
B. Na zona quimioreceptora do gatilho encontram-se receptores de substâncias álgicas relacionadas à dor, neurotransmissores e hormônios que, após agirem em seus receptores, promovem estímulo no centro do vômito. Marquei essa e essa era correta. Eu só coloquei porque ela estava muito detalhada, ela estava completa. Eu falei, lembro de dor. Consegue explicar? A professora, ela nem devia ter passado uma questão sobre essa zona aqui no receptor do gatilho. Ela não falou o suficiente para isso. Ela nem deu material suficiente para isso. Eu marquei essa porque eu lembrei que ela falou que dor tinha relacionado com... Ela falou da cinetose. Tem gente Falou que da tipo, cinetose. É por isso que as pessoas né? marcaram lá. Muita gente falou marcou lá. Porque a cinetose tem relação com a zona quimioreceptora. É isso que não. E a maioria ela colocou uma questão que todas estavam certas. Aí eu marquei a B e falei, ela tá mais Qual que era completa. certo mesmo? A B. A B? É. Eu lembrei da questão da dor e que eu vomitava. Ai, nunca mais esqueci, marquei essa. Mas assim, foi no chute. Eu falei, eu vou colocar 4 pontos aqui, seja o que Deus quiser. C. A distensão gástrica promoveu uma ação simpática na zona quimioreceptora do gatilho, levando a uma liberação de dopamina e estimulação de receptores no centro de vômito. Não sei explicar porque não tive base para isso. E a D. A estimulação do ponto de Needham não inibe enjoos por cinetose, mas somente a estimulação da zona quimioreceptora do gatilho causada por fármacos. Essa aqui tá errada porque a estimulação desse ponto inibe sim o enjoo. Que a professora contou, que ela foi no barco, ela colocou os negócios aqui. Quando você vai no cruzeiro, eles dão os negócios pra você colocar aqui nesse ponto pra não coisar. Então, essa daqui eu sabia que não era, mas... Enfim, fez perguntas sobre um negócio que ela praticamente mencionou na aula.